Véio Nerd na área, chegamos à metade do mês de abril e cadê as leituras do mês passado? O que eu li em março eu acabei deixando pro meio desse mês a explanação tradicional que rola por aqui sobre as leituras feitas pelo nerd que vos fala. E olha, muito trabalho, muitas leituras, muitos compromissos acabaram me impedindo de fazer esse vídeo no tempo que eu queria, que seria mais ou menos ali no dia 3 de abril, 5. Não tem problema, estamos no meio do mês e agora eu vou contar para vocês o que eu li. Eu vou tentar carregar um pouquinho aqui para vocês verem. Foi bastante coisa, até mais do que eu esperava. Tá aqui, ó, um pouquinho das leituras do Véio Nerd nesse mês. Então roda a vinheta que lá vem o resumão de leituras do mês que passou. E para você que está chegando agora por aqui, eu te peço, não custa nada, curta o vídeo, compartilhe com quem você sabe que é também entusiasta da nona arte, que gosta desse papo nerd, quer conhecer um pouco mais o universo dos quadrinhos e outros papos que eu costumo trazer aqui no nosso Véio Verso, que está em expansão graças a vocês. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou pertinho de conseguir 1000 seguidores acompanhando o projeto aqui no YouTube. Então, compartilha com a galera. Se você ainda não é inscrito, te inscreve, você será muito bem-vindo. E é claro, comenta aqui embaixo o que você está achando dos materiais que eu tenho trazido por aqui. Bora bater esse papo, vai ser um prazer trocar ideias com vocês. Sem muita enrolação, eu vou fazer aqui uma passagem breve por cada um dos quadrinhos que eu li durante o mês de março. Então, vamos comigo porque eu vou tentar não me alongar tanto nesse vídeo como no vídeo anterior. A ideia é tornar cada vez mais esses conteúdos objetivos para a gente trocar ideia. Então vamos começar com esse daqui que veio da editora Mistifório. Esse quadrinho, o Ezin, o dinossauro do futuro, ele tem essa contracapa que é como se fosse um fanzine aqui do Ezin, esse dinossauro. Eu vou falar já já sobre ele. E aqui a gente tem, ó, o Boris Clovis, que é um dos personagens criados pelo Alexandre Schettini, da editora Mistifório. Aqui, galera, a gente vai ter tirinhas, por isso a leitura nesse formato. Temos uma série de tirinhas publicadas entre os anos de 2022 e 2023, com crítica social, aquela sátira cotidiana que é muito bacana de a gente acompanhar nas redes sociais. E dentro dessas críticas a gente vai ter a acidez do Alexandre Schettini falando sobre a mais-valia, sobre pobreza, sobre a relação do ser humano com esse modo de viver capitalista que a gente tem nos dias de hoje. E passando aqui para o final da HQ, a gente já vai ter o formato tradicional, que não é paisagem como a gente tem aqui no início. Aqui para o final a gente tem uma historinha que é o resgate do Boris Clovis, que vai mostrar o quadrinho nesse formato mais tradicional. Falamos do Ezin. Outra HQ que eu tive o prazer de ler é essa aqui, de Alex Mir e Daiandreson Victor. Eu acho que eu acertei o nome dele, que é do selo Negro Geek. É um quadrinho da editora Ultimato do Bacon, o Ebó 2022. Fala sobre ancestralidade e a gente vai ter também aqui um papo bem interessante sobre violência doméstica, sobre a relação de uma personagem com o seu namorado e a violência dele para com ela. É um quadrinho em alguns momentos um pouco pesado, difícil de deglutir, mas que a gente, entendendo a mensagem que está sendo passada aqui nessa obra,
acaba se sensibilizando também com a temática e fica a dica. Os quadrinhos da editora Ultimato do Bacon, não só do selo Negro Geek, mas as escafandros, outros materiais que eles estão lançando no nosso mercado são sempre extremamente acessíveis. Tem quadrinhos a partir de R$ 22,00 pela Ultimato do Bacon. E esse aqui, fininho, um quadrinho nacional que merece todo o nosso carinho, apoio e estímulo para que a Ultimato continue trazendo esse tipo de material pra gente. E a gente vai falar agora sobre A Cidade Submersa, quadrinho de Joss, que vai retratar um momento muito delicado desse quadrinista. A gente já aqui no final do quadrinho vai acompanhar a jornada do Joss tentando salvar o estúdio dele, os cãezinhos dele também, numa jornada muito bonita de dedicação à nona arte desse cara aqui, que eu tive a oportunidade recentemente, inclusive, de pegar o Circo de Luca, que é o primeiro quadrinho do Joss, achei no sebo aqui da cidade, mas o meu primeiro contato com a obra desse cara foi por meio de A Cidade Submersa, revisada, ampliada e indignada. E ele vai usar uma analogia muito bonita aqui nesse quadrinho, que é de você estar sobre um galho que te mantém, de certa forma, equilibrado, mantém firme, porém o galho, assim como para um pássaro, para nós remete à fragilidade. Nem tudo o que parece confortável, a zona de conforto onde a gente se encontra, ela é aconselhável de a gente estar ali para sempre, o tempo todo, sem tentar buscar outras alternativas para a nossa vida. E tem muito de poesia, tanto na arte gráfica do Joss quanto nos textos. Eu gostei bastante desse material e já fiz resenha dele aqui na rede ao lado. Então, para você que quer acompanhar o trabalho do Velho Nerd em outras redes, acesse também, procure pelos links aqui, porque eu costumo falar sobre obras assim de maneira mais curta e objetiva por lá também. Eu vou passar agora para Imperdoável. Esse aqui é o volume 2 da saga desse personagem, que é o Plutoniano. Para mim, particularmente, o Plutoniano, ele tem uma força de cativar quem está lendo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas a história te cativa um pouco mais até do que a gente vai ver em O Invencível, no The Boys e outros quadrinhos onde a gente tem o super-herói sendo desconstruído. O Legado de Júpiter também, do Mark Millar. Então, a desconstrução de um herói que é praticamente invencível pelo olhar do Mark Waid aqui me cativou demais. Esse aqui é o volume 2, que eu li durante o mês de março, e tem também o volume 1, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A gente volta a falar sobre o Imperdoável. Eu ainda tô lendo essa saga, são 8 volumes, somando o Imperdoável com o Incorruptível, que vem logo depois do Imperdoável. Eu vou passar agora para o volume 5 do Imperdoável e seguirei lendo essa obra. E quando eu terminar tudo, eu devo trazer também resenha para vocês, ou pelo menos a minha análise sobre a obra como um todo. Tá aqui o volume 2 do Imperdoável. E aqui, galera, a gente tem Road Rage, que é um quadrinho da Tábula Editora, que chegou aqui pro Velho Nerd também. Esse a gente vai ter Joy Hill, que é o filho do Stephen King, o próprio Stephen King e o Richard Matheson. E aqui a gente vai ter elementos de horror, vai ter um quadrinho naquela pegada mais Mad Max, tem perseguição a motoqueiros, tem muito do Stephen King aqui em todo o contexto da obra, que vai adaptar o que a gente viu no primeiro filme do Spielberg, O Encurralado, que é aquela perseguição de um caminhão a uma pessoa numa estrada nos Estados Unidos, e outras obras que remetem ao Encurralado também. Road Rage é um quadrinho da Tábula Editora com um acabamento muito bacana, é um dos primeiros quadrinhos da Tábula lançados em 2024
no mercado nacional. O próximo quadrinho eu peguei depois de analisar a sinopse. Ninguém havia me falado sobre essa obra. E fuçando na internet eu encontrei A Cegueira Iminente de Billy Scott, quadrinho que saiu pela Conrad. E olha, que HQ, galera. Vai mostrar a jornada da Billy Scott, que é essa personagem aqui, que está desenhando na capa, a jornada dela enquanto ela vai perdendo a visão. Ela, por um incidente que vai ser mostrado já no início da obra, ela vai perder a visão, foi a um oftalmologista que diz para ela: olha, você está com o seu tempo de ver as coisas contado. Já, daqui a uma semana ou duas, você vai perder a visão. E ela, como uma personagem indulgente, resiliente, eu diria também, ela vai conhecendo pessoas, ela navega numa jornada de autoconhecimento, saindo por aí na Inglaterra, conhecendo muita gente que vai virar a obra de arte dela. No final a gente tem os desenhos que são feitos pela Billy Scott, que inclusive foi selecionada dentro do contexto dessa história. Ela é convidada a expor os seus trabalhos em uma galeria para jovens artistas. E aí é muito bonita essa história. Eu pude apresentar inclusive para minha enteada, que sentou aqui no sofá de casa e leu numa única tarde, se emocionou com esse quadrinho. Esse quadrinho eu acabei não falando, é da Zoe Togorod. Eu acho que é assim que pronuncia. Essa artista, quando concebeu essa obra, tinha somente 21 anos de idade. E ela é dona de um talento incrível. Você precisa conhecer essa obra aqui, que saiu pela editora Conrad. Está saindo um outro quadrinho dela nesse mês de abril também, que me foge o nome agora. E tá aqui o primeiro volume do Imperdoável, que conta, como eu falei anteriormente, a jornada do plutoniano. É muito bacana o que é desenvolvido aqui, tanto na arte do Peter Krause, quanto no roteiro do Mark Waid, que caprichou demais nessa obra. Eu tô bem curioso para saber como essa história vai terminar, mas não quero falar tanto em detalhes sobre a jornada do plutoniano, porque eu passaria um vídeo inteiro aqui falando só sobre isso. E a gente deixa para um outro vídeo o debate sobre o plutoniano, que é o personagem principal aqui dessa história. Existem outros heróis aqui dentro do contexto do Imperdoável também, mas a gente vai falar sobre eles num outro momento. Eu tenho aqui Go Go Power Rangers, quadrinho lido em março também pelo Velho Nerd, e que me deixou um pouco triste. Eu esperava mais dessa obra. Não vou dizer que é uma das piores coisas que eu já li, porque seria leviano da minha parte. Afinal de contas, é um quadrinho que talvez não seja para mim. O Go Go Power Rangers, ele traz a história dos Rangers imediatamente após a chegada do Zordon, do Alpha, a Alameda dos Anjos. Para quem viveu os anos 90 e acompanhou essa série, tem o ar da nostalgia, mas é um quadrinho muito adolescente. E nesse primeiro volume a gente tem alguns problemas de revisão. A expectativa, talvez minha, tenha sido muito alta para essa HQ, mas não gostei tanto. Muito provavelmente eu vou pegar o volume 2 e o Mighty Morph Power Rangers, que é um outro quadrinho dessa linha que está sendo lançado no Brasil pela Indivisível. O quadrinho que tem o Ryan Parrott como roteirista, é ilustrado pelo Dan Mora e as cores do Raul Ângulo. Eu gosto bastante da arte do Dan Mora. Para eu não ser tão injusto e ficar só falando dos pontos negativos, vejam só essa imagem aqui do Megazord com os Rangers sentados no ombro do Megazord. A gente nunca viu isso na série de TV e aqui a gente tem a oportunidade de ver. Então tem muitas coisas legais, referências aos anos 90, a época em que a gente pôde acompanhar os Power Rangers chegando à TV brasileira, e foi uma febre. Eu esperava um pouco mais e devo continuar lendo Go Go Power Rangers
para tentar, quem sabe, me cativar e trazer impressões um pouco melhores no futuro sobre essa obra aqui para vocês. Não vou perder a esperança. E agora a gente vai falar de uma obra que é densa, é difícil de ler, porque traz muita violência, é uma obra que traz a realidade do povo palestino em confronto com o Estado de Israel, e mostra isso lá nos anos 1990, bem no comecinho dos anos 90. Obra lançada aqui no Brasil pela editora Veneta e que foi concebida pelo Joe Sacco, que deve ser um dos maiores jornalistas, quadrinistas que a gente conhece da história, né, da nona arte. Então, é um trabalho minucioso do Joe Sacco, que viajou até a região da Palestina no começo dos anos 90 e vai mostrar todo o contexto de violência ali naquela região, bem antes do confronto que a gente tem acompanhado nos dias de hoje. Um quadrinho que eu recomendo demais para você conhecer, principalmente o ponto de vista do povo palestino, que sofre demais, principalmente idosos, famílias que perdem seus entes queridos na guerra, num confronto que a gente torce para que se encerre. A guerra nunca é boa para nenhum dos lados, e aqui, seja pelo lado de Israel ou pelo lado da Palestina, a gente torce para que as pessoas consigam entrar em acordo e a gente veja a guerra se dissipar em algum momento. Esse quadrinho eu consegui por meio da loja Mundos Infinitos, que é apoiadora aqui do nosso projeto. Tem link aqui na descrição para você conhecer a loja Mundos Infinitos. Eu vou trazer os Flintstones, que é uma visão lá, eu acredito que saiu esse quadrinho em 2016. Eu peguei no Sebo Kryptonita, que também apoia o nosso projeto, Universo Hanna-Barbera com os Flintstones. E é um quadrinho do Mark Russell com o Steve Pugh, o Russell no roteiro, o Pugh na arte. E é um quadrinho, galera, que vai trazer vários temas espinhosos, fala sobre misoginia, sobre o patriarcado, tem a relação de trabalho abusiva de alguns chefes com os seus colaboradores, com um contexto que é muito bem pontuado pelo Mark Russell. Eu acho que ele é um especialista em trazer os temas que a gente tem nessa HQ. Ele joga lá para a Idade da Pedra situações que supostamente são mal resolvidas desde muito tempo atrás até os dias de hoje. Vale muito a pena, se você tiver a oportunidade de pegar esses materiais no sebo da sua cidade ou em um eventual relançamento, pegue, porque é bom demais. Outro quadrinho lido no mês de março foi Gárgula de Gotham, volume 2. Eu já fiz resenha sobre esse material, trouxe aqui as minhas impressões sobre um quadrinho do Rafael Grampá, que eu tô curtindo. Tá no volume 2, daqui a pouco o volume 3 chega às bancas. A gente tem uma galeria nova de vilões do Batman e o olhar do Rafael Grampá para o Homem Morcego. Como eu já disse aqui na resenha que eu fiz, é um quadrinho que é muito valorizado lá fora, mas que aqui no Brasil parece que as pessoas não curtiram. E eu ainda tô procurando tentar entender a razão disso. Mas fica a dica, tá aqui o Gárgula de Gotham, volume 2, pelas mãos e olhar, né? Porque a gente tem tanto o desenho quanto a arte do Rafael Grampá, com a colorização de um outro brasileiro, o Matheus Lopes, o Matt Lopes. Beleza? Fica a dica para vocês. Tem aqui no canal do Velho Nerd a resenha do Gárgula de Gotham. Vamos falar agora sobre Onde Está Anne Frank. Esse quadrinho saiu pela editora Conrad aqui no Brasil, por Ari Folman e Lena Guberman. Eu gostei bastante de como a história é contada, e ela vai mostrar exatamente quem era a amiga imaginária da Anne Frank. Ela tinha uma amiga imaginária e no diário dela a gente tinha citações à personagem que é a protagonista dessa HQ. E a jornada
da amiga imaginária da Anne Frank, tentando entender o que aconteceu com a Anne Frank. É muito tocante. É um quadrinho que fala sobre como a violência pós-guerra ela perdura. Muitas vezes uma guerra termina, mas as consequências elas acabam perdurando aí por décadas, décadas e mais décadas. Onde está Anne Frank é exatamente sobre isso. Esse quadrinho eu recebi do Solar do Leitor, uma livraria nossa aqui de Belém, que você também, se estiver pela região metropolitana de Belém, precisa conhecer. Temos Quarteto Fantástico. O que aconteceu com o Quarteto Fantástico é um compilado que saiu pela Panini de histórias recentes do quarteto. Eu gostei muito desse quadrinho, fiz resenha sobre ele e a gente vai ter aqui Ryan North no roteiro, Iban Coelho e Ivan Fiorelli nas ilustrações, além de Jesus Arbutov nas cores. E esse quadrinho se passa exatamente depois que uma hecatombe, digamos assim, atingiu Nova York e fez com que muita gente, inclusive o prédio inteiro do Quarteto Fantástico, desaparecesse. E a jornada aqui é de reconciliação entre os membros do Quarteto Fantástico. Uma história que está entre as melhores que eu li de super-heróis no início de 2024 e que eu posso te recomendar de olhos fechados se você gosta também da família fundamental da Marvel ou quer conhecer esses personagens que em 2025 vão estrelar um filme. O Quarteto Fantástico está voltando às telonas em 2025 e quem sabe a gente possa ter alguma influência dessa HQ no que está sendo produzido para as telonas. Os 2 primeiros volumes de A Bela Casa do Lago. Peguei esse quadrinho por influência de influenciadores, porque tá todo mundo falando bem desse quadrinho, que é do James Tynion IV, do Álvaro Martínez Bueno e de Jordi Belair, respectivamente roteirizando, desenhando e colorindo essa HQ. O que temos aqui em A Bela Casa do Lago? É a jornada de uma galera que foi selecionada para ficar dentro de uma casa enquanto o mundo está acabando. Só essas pessoas que estão dentro da casa são as sobreviventes do apocalipse que assola o planeta. Bem diferente esse quadrinho, tem uma correlação com o sobrenatural, com os nossos medos, com tudo que os seres humanos acabam temendo numa hora de catástrofe. E olha, essa capa, ela pega a gente, né? Tem uma personagem no meio de um mar de ossos aqui. Te indico sim, se tiver em promoção. Não pense 2 vezes, uma leitura que talvez te cative também. Gostei, pelo selo DC Black Label, saiu aqui no Brasil pela Panini. Agora vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre Batman Gritos da Noite, um quadrinho que é uma edição de luxo do Ark Goodwin e do Scott Hampton. Vamos ter, primeiro, olhem essa arte, que me lembra muito o trabalho do Dave McKean também, ele que fez o Asilo Arkham. Vamos ter aqui uma história de um serial killer e o Batman investigando o que está acontecendo dentro desse contexto. Um quadrinho que me pegou demais pela arte, foi uma indicação do amigo Rafael do Batatinha Comics. Eu gostei bastante dessa HQ e eventualmente vou falar sobre ela em detalhes. Um louco que assassina de forma rápida e sem sentido, um homem decente atormentado por aquilo que precisa fazer e um segredo mais sombrio e indecente que todos os demais. Essa é a premissa de Batman Gritos na Noite, quadrinho fininho, de capa dura, para você conferir também. Fechando tudo o que eu li em março de 2024, temos Bertagna, A Dimensão das Sombras. Você vê o quadrinho aqui, da editora Universo Fantástico e não imagina que isso é uma luva e que a leitura será feita dessa maneira.
Tá aqui, ó. Esse quadrinho é um quadrinho muito interessante para você que já jogou RPG, que gosta de criar cenários fantásticos. É um quadrinho que eu te recomendo se você curte também a temática inteligência artificial, se são temas pelos quais você tem algum apreço. Esse trabalho do Eduardo Cardenas, Patrícia Carim e Leandro Peixoto é para você. Vou até deixar de volta aqui, já falei sobre ele também na rede ao lado, e eu fecho com esse trabalho incrível da editora Universo Fantástico, todas as leituras realizadas ao longo de março de 2024. Eu quero agradecer a cada um de vocês que veio até aqui ao final do vídeo, conseguiram chegar até o finalzinho do vídeo, então muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês que está fazendo acontecer no nosso Velho Verso, e o projeto ele tende a crescer cada vez mais com o apoio de cada um de vocês que se fazem presentes, comentando, compartilhando, enfim, me estimulando a continuar criando conteúdos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Boas leituras nesse final de mês de abril e ao longo de 2024. Até a próxima. Fui!